Eu queria te agradecer por estar concedendo essa entrevista para o canal, te desejar boas-vindas aqui no Inconsciente Coletivo. Prazer, prazer. Então, hoje eu li um artigo seu dizendo que a gente está passando por crises gêmeas, né? Você poderia explicar um pouco do que se trata cada uma dessas crises? Claro. Nós temos uma crise política que já vem se desenrolando há algum tempo, né? E essa crise tem a ver, sobretudo, com a atitude do Bolsonaro em relação à pandemia. E ela levou a um progressivo afastamento do pequeno grupo, que não é majoritário, né? Do grupo de partidos que ele obteve como apoio aí no meio do governo, né? E esse apoio do Centrão, que muita gente está interpretando como exclusivamente dependente do troca-troca, né? Do tomar lá da cá, na verdade, ele tem demandas ali substantivas que coincidem com as demandas da sociedade, sobretudo no que diz respeito ao combate à pandemia. Então, essa crise política se agravou quando a gente bateu a marca intolerável de 300 mil mortes e aí começou a ser vocalizada, inclusive, pelos presidentes das duas casas do Congresso, né? Discurso duro do Arthur Lira, que não é dado a esse tipo de atitude com presidentes, né? Mas fez, inclusive, mencionando a possibilidade de um impeachment, sem falar o nome, mas claramente deixando entender. E o Rodrigo Pacheco também. Uma declaração mais cuidadosa, mas, mesmo assim, não menos clara a respeito do descontentamento do Congresso com a atitude do Bolsonaro. Então, essa é a crise política. Aí o Bolsonaro, numa tentativa, eu imagino, de tentar resolver a crise política, produziu uma crise institucional, porque ele já vinha pressionando os militares para tomar atitudes mais ostensivas de apoio ao governo. Certamente não era o desejo da maioria do oficialado, do alto oficialado. Essa resistência ele acabou, então, fazendo essa troca que ele fez, né, no Ministério da Defesa, mas, sobretudo, nos comandos, né? Porque a saída dos comandos já foi abertamente uma saída conflitiva, e essa saída em conflito aponta para uma crise institucional. Quer dizer, a gente está vendo aí uma crise envolvendo os militares desde 1977, que a gente não via nada parecido. Então é isso, são gêmeas porque é uma crise política a qual se acoplou uma crise institucional, e agora a gente tem uma crise política institucional. O que você acha que o Bolsonaro quer? Eu acho que o Bolsonaro quer a ditadura, com ele na cabeça. O Bolsonaro é um autocrata, ele tem uma mentalidade autoritária, ele não muda de opinião, não aceita opinião diversa, e acha que foi eleito para ser obedecido, que é um engano, né, total. Quer dizer, quem ascende ao trono para ser obedecido é o rei, é o imperador, nas monarquias não democráticas. Presidentes e primeiros ministros chegam ao poder para governar de acordo com a vontade da maioria, expressa pelo Congresso Nacional e pela população. Então, ninguém tem que obedecer o presidente cegamente. Isso não existe. E é o que ele tem cobrado dos seus ministros. Ele já demitiu vários porque não fizeram isso, e agora os militares.
né? E não vai acontecer. Muito provavelmente, ele vai fracassar nessa tentativa de enquadrar politicamente os militares. A análise que eu faço, e baseada não apenas em observações, mas também em conversas com oficiais, é que a maioria do grande oficialado brasileiro concorda com o general Fernando, que, na carta de demissão, disse que fez tudo para deixar as Forças Armadas como instituições do Estado, né? Ou seja, não como um braço do governo. O Bolsonaro quer os militares como um braço armado do governo para, intimidando a sociedade, o Congresso e o Judiciário, mandar e desmandar. Esse é o projeto político dele. Você acha que tem risco de um autogolpe ou de um golpe militar? Eu acho que o autogolpe, o risco acabou. Tinha. Mas com esse enfrentamento dele com as Forças Armadas, ele não vai ter apoio e não conseguirá fazer. E o golpe militar, eu acho que não tem, pela mesma razão pelas quais os militares não aceitam ser o braço armado do governo Bolsonaro, eles não estão dispostos a entrar numa aventura de golpe. Agora, se por alguma virtude, em função de uma mudança de conjuntura, eles decidirem fazer um golpe militar, os militares, certamente não será com Bolsonaro. O Bolsonaro é um mau comandante. E eles sabem a diferença entre um mau comandante e um bom comandante. Então, se é para eles entrarem com a reputação e com a corporação no poder político, vai ser de novo com um general. Não vai ser com um tenente que virou capitão de lambuja quando se aposentou e que se aposentou mal, né? Quer dizer, não se aposentou com honra, se aposentou com desonra. Então, não vejo a possibilidade dos militares se curvarem ao comando do Bolsonaro numa ditadura militar, não há a menor hipótese. Quem está com o Bolsonaro hoje, no final das contas? Polícia Militar, talvez? Eu acho que sim, eu acho que hoje o apoio principal dele é nas polícias, né, nas milícias. Algumas fazem parte da polícia, outras não. E acho que ele tem ainda apoio em alguns oficiais das Forças Armadas, mas minoritários, né? E na média e baixa oficialidade e entre os soldados. Mas acontece o seguinte, aqui, isso não é suficiente para ele conseguir, por exemplo, fazer o que o Chaves fez, né? Quer dizer, uma sublevação dentro das Forças Armadas, e que, com isso, ele pôde aposentar todos os generais e trazer para o topo os capitães que eram da turma dele, né? No caso do Bolsonaro, o Bolsonaro é velho demais para trazer a turma dele. Aliás, a turma dele já está no poder, né? Já está com ele. O Ramos, por exemplo, é da turma dele. Só que o Ramos fez a carreira e fez bem, e o Bolsonaro fez mal. Então, e não completou a carreira. Então, eu acho que ele tem esse apoio, não é? Aí tem apoio de alguns políticos sobretudo os mais recentes, que se elegeram na onda do Bolsonaro e que compartilham com ele essas ideias reacionárias e antiquadas, né? A história daquele PM que saiu atirando para o alto na Bahia e depois foi baleado, você acha que foi estopim de alguma coisa? Eu acho que não, sabe? Quer dizer, tem versões contraditórias a respeito, né? Tem gente que diz que tem informação de que foi, e tem gente que diz que tem informação de que, de fato, ele estava desequilibrado, quer dizer, foi um surto que ele teve. De qualquer forma, um soldado não faz uma guerra nem uma revolução, né? Então, se tivesse sido uma coisa assim, digamos, uma rebelião, né? E, aliás, é disso que os governadores estão com medo, porque evidentemente que, se eles tentassem alguma coisa, um ataque das polícias para fazer o Bolsonaro o ditador do Brasil, eles não passariam pelas forças militares, está certo? Quer dizer, e as forças militares interviriam com certeza, com força, por conta do fato de que, pela Constituição, as polícias militares são subordinadas às Forças Armadas, né? Elas são uma força auxiliar. Eles não poderiam admitir uma insubordinação aí. Agora,
Nos estados é diferente, porque nos estados uma rebelião pode produzir uma paralisia, um caos muito perigosos, como aconteceu no Espírito Santo, né? Então, é disso que os governadores têm reclamado, dessa possibilidade do Bolsonaro incitar, ou dos bolsonaristas incitarem sublevações das polícias militares nos estados, né? E isso pode causar muito tumulto. O Bolsonaro pode estar querendo uma convulsão social, porque ele vem ameaçando, né? Ele quer o estado de sítio para iniciar o processo de golpe. E é muito difícil de obter nas circunstâncias atuais. Eu acho que não passa pelo Congresso, não passa pelo Supremo, quer dizer, ele teria que realmente começar a suprimir essas instituições. Mas que ele pode vir a querer esse tipo de confusão que dê um pretexto. Uma das coisas que eu aprendi analisando, estou até escrevendo agora um livrinho sobre isso, como é que se formam os antigos golpes, que são os mais parecidos com os atuais. Né? Quer dizer, não são os golpes militares, mas esses golpes autocráticos, né? Tipo Hitler. Sobretudo que o sujeito é eleito e aí de dentro ele dá o golpe. Quer dizer, tem alguns componentes que são muito parecidos com o que o Bolsonaro maneja. Mentira, disseminada na época do Hitler pela propaganda do Goebbels e no caso do Bolsonaro, pelas redes, né, por essas milícias digitais que ele tem, e pretexto. No caso do Hitler, foi o incêndio do Reichstag, que foram as milícias dele que fizeram. E aí ele pôs a culpa nos comunistas e nos judeus e fechou e virou o Führer. Conseguiu forçar com esse pretexto o presidente, o velho, já estava bem velhinho, o presidente Hindenburg, que apoiasse a aprovação pelo parlamento de plenos poderes para o Hitler, para ele poder colocar a situação em ordem. Né? Eu acho que é mais ou menos isso que o Bolsonaro anda querendo, quer dizer, que deem a ele plenos poderes para ele colocar o Brasil em ordem, porque ele acha que não está em ordem. Né? Essa me parece ser a principal, esse me parece ser o principal perigo que a política brasileira vive hoje. Você fala em perigosíssima crise sistêmica, né? Qual é essa perigosíssima crise sistêmica que nos ronda? Então, ela já está instalada, né? Porque nós temos, de um lado, essa crise gêmea no topo, né? Uhum. a crise política e a crise institucional. Uma crise pandêmica que nós não temos condições de debelar no curto prazo. Para debelá-la, nós precisaríamos de ter lockdown nacional, coisa que nós não vamos ter, e nós precisaríamos de ter vacina suficiente para, de fato, vacinar 1 milhão ou mais de 1 milhão de pessoas por dia. Aí a gente conseguiria, num prazo aí de 15, 20 dias, debelar. Né? Então, a crise político-institucional, a crise pandêmica, e, na base, uma crise econômico-social que não vai se resolver com taxinhas de crescimento. Porque as taxinhas de crescimento, primeiro que uma taxa de crescimento, por exemplo, de 3%, como se anda estimando para o Brasil, é pura miragem estatística, é zero. Né? Porque a gente tem um carry-over, quer dizer, traz uma defasagem estatística muito grande do passado, então isso aí permite, em comparação, parece que cresceu, mas não vai crescer nada. Essa geração de empregos que o governo anda badalando não está acontecendo. Ela simplesmente não está acontecendo. Né? Quer dizer, na verdade, a taxa de desemprego é uma taxa de desemprego. A verdadeira hoje é a das pessoas que estão fora da população economicamente ativa, que não estão nem empregadas nem buscando emprego, porque são pessoas que estão em casa, né, desoladas, muitas doentes, outras cuidando dos seus doentes, e outras com medo. Então não vai nem pegar, nem procurar emprego, ainda mais que acha que não vai encontrar. Né? Então, essa crise, para corrigir, né, para superar essa crise social e econômica, para poder botar renda na mão das pessoas e revitalizar de novo
o consumo das famílias, e isso aí vai exigir muito mais esforço, muito mais investimento, gasto, que o Brasil não tem condições de fazer, e tempo. Então, virou uma crise sistêmica, quer dizer, qualquer lado que você olhar ao Brasil, ele está em crise, né? Qual que é o pior cenário que você vê e o melhor cenário que você vê? Olha, o melhor cenário é que o Bolsonaro, fracassando nessa tentativa que ele fez nas últimas 48 horas, ele seja forçado a se comportar bem, né? Portanto, parar de atrapalhar o combate à pandemia. Eu acho que o Brasil precisa de fazer um lockdown de pelo menos 15 dias, assim, sério, severo, para, de fato, interromper o contágio e permitir que a vacinação comece a fazer efeito. Você vê que, pelas estatísticas mais recentes, os mais idosos diminuíram as internações e as Uhum. mortes, etc., porque estão sendo vacinados. Então, é um bom exemplo de o efeito que a vacina pode fazer. Mas a gente precisa que ela chegue às pessoas de 30 anos ou mais, para começar a debelar, né? E que chegue aos estudantes, para também não ter risco nas escolas, para voltar às aulas. Então, o melhor cenário é de fato, quer dizer, uma intervenção, não no governo necessariamente, mas uma intervenção na sociedade para usar todos os poucos recursos que nós temos para debelar a pandemia. A partir daí, eu acho que a gente daria um choque de confiança nos investidores, a gente teria condições de começar a retomar o investimento. E aí algumas pequenas correções de rumo que precisariam de ser feitas, como, por exemplo, do orçamento, que está deixando o mercado muito nervoso, etc. O mercado é completamente obcecado com a questão fiscal, que, na verdade, é o menor dos problemas que a gente tem hoje, tá certo? Diante das pessoas morrendo, da economia parada, né, e de uma crise institucional. Quer dizer, eu realmente não me preocuparia muito com a dívida pública nesse momento, não. Eu deixaria isso para o ano que vem. Agora, o pior cenário é um cenário em cima dessa segunda onda, vir uma terceira onda. Se a gente não consegue acelerar a vacinação, provavelmente surgirão novas cepas do vírus, mais violentas. Isso pode pôr a perder todo o esforço de vacinação. Eu acho que esse é o pior cenário possível, né? E isso aí eu acho que derruba o governo. Eu acho que, entendeu? Quer dizer, quando a gente chegar a 1 milhão de mortos, que é uma possibilidade, né, num cenário desse, eu acho que não é um cenário muito provável, não. Eu ainda aposto que alguma coisa perto desse melhor cenário vai acontecer, entendeu? Eu acho que está caindo a ficha no Congresso, nos militares, no Judiciário, de que o Bolsonaro precisa de algum tipo de enquadramento, ao invés de deixar que ele enquadre os outros, para que a gente consiga, de fato, avançar, né? E os sinais são muito claros, sabe, Morris? Por exemplo, você vê os próprios militares estão cada vez mais falantes do seu descontentamento com relação ao Bolsonaro, não só os que já saíram do governo. E isso é uma coisa inédita, porque, normalmente, o padrão deles é manter a descrição pública. Eles podem falar muito nos corredores, nos bastidores, etc., mas publicamente não falar muito, né? E estão falando. Então, os ministros supremos já estão se manifestando. Os parlamentares, você vê, os mais alinhados com o governo, o Lira e o Pacheco, foram eleitos pelo Bolsonaro, com a ajuda do Bolsonaro, né? O Lira, sobretudo, porque o Pacheco ainda teve ali uma coalizão meio estranha com o apoio do PT e tal. Mas eles mandaram recados importantes no sentido de que, olha, não está dando mais, né? Então, eu acho que a gente vai assistir agora, é muito provável que a gente assista uma mudança mais acelerada no quadro político nacional e com essa crise agora. Eu acho que essa crise ela acendeu todas as luzes vermelhas nos painéis de todas as instituições, entendeu? E deve estar todo mundo numa falação que já deve estar todo mundo rouco de tanto falar sobre como encontrar uma solução. Que talento do Bolsonaro, hein? Que talento.
Você sabe que eu fico lembrando daquele O, episódio, o não, é Bolsonaro é um aquele, inepto profissional. um inepto É profissional, um né? inepto Inepto profissional, é. profissional. É, exatamente. Impressionante. Impressionante. Eu fiquei lembrando aquele episódio lá atrás, 87, 88, quando primeiro ele publicou um artigo, depois ele começou a ameaçar soltar bomba nos Ah, quartéis. Ali você já via os traços de uma pessoa, quer dizer assim, né? Às vezes eu me pergunto se aquele arquétipo não está se reproduzindo agora na presidência de um outro jeito. Eu acho que sim, né? claro, com certeza, né? Que eu fico estupefato é como que tem gente inteligente, culta, que acompanhou os eventos, né? Que tenha votado nele e que apoie. Porque, evidentemente, que ele já mostrou desde o início da carreira quem ele era. Né? E agora, na presidência, evidentemente, ele está se sentindo todo poderoso e está fazendo muito mais. Né? Ele tá se sentindo livre para fazer tudo que está na cabeça dele. Agora ele não está mais se sentindo livre, né? Eu espero que não, né? Mas se ele não tivesse se sentindo livre, provavelmente nós vamos ver uma reação dele, né? Porque ele é estourado, ele é uma pessoa impulsiva. Alguma coisa de impulso ele vai acabar fazendo para mostrar essa Vai, insatisfação. algum Né? tipo de invasão de Capitólio, alguma coisa É. assim, né? Então, eu acho que a gente está vivendo uma situação muito perigosa nesse momento. Né? Enquanto ela não passar, a gente não tiver certeza de que a crise foi debelada com a ação conjunta do Congresso, dos militares e do Judiciário, eu acho que a gente está numa situação de muito perigo. Mas Né? que loucura estar no meio esse perigo institucional e, ao mesmo tempo, no momento mais agudo da crise pandêmica, com 38% das mortes no mundo. Pois é, exatamente, é isso. Né? Quer dizer, Puta daí porque. pesadelo do cacete, não é Ah, possível um negócio pois desse. é inacreditável. E de fato, quer dizer, um cenário, a gente já está num cenário muito ruim, entendeu? Quer dizer, não dá para tolerar que piore mais. Não dá para tolerar. Não dá. É por isso que eu te falei que não acho que um pior cenário seja provável, porque, entendeu? Quer dizer, e a gente está vendo sinais disso, né? Quer dizer, mesmo agora, a entrevista que o Rodrigo Pacheco acabou de dar, eu estava ouvindo, muita cautela, né? O Rodrigo Pacheco exagera na mineirice, né? Ele exagera na mineirice. Mas, de qualquer forma, você vê que ele tem noção da gravidade da situação. Né? E que tem que ter uma solução mais concreta para a questão da pandemia. Né? Por outro lado, ele mandou um recado ainda mais que muito mineiro, mas mandou de apoio e solidariedade aos ministros que saíram. Né? Ele disse que tinha estado recentemente com eles e que tinha muito respeito por eles, etc. Ou seja, saíram sem que a gente tenha pedido. Não tem nada, nós não temos nada a ver com isso, nós não queríamos. Né? Então, eu acho que está começando a aparecer os sinais de intolerância, né, ou de que o Bolsonaro chegou no limite. Para mim, ele já passou dos limites, mas as instituições brasileiras são tão elásticas que, para elas, provavelmente ele está perto do limite nesse momento. Né? Historicamente, o Brasil já viveu um momento tão ruim como esse? Não, porque, inclusive, o Brasil nunca teve um presidente tão ruim quanto o Bolsonaro. Né? Nem o Collor? Teve o Collor, vai. Nem o Collor, veja, o Collor era um bom presidente em várias coisas. O Collor tinha uma dupla personalidade, né? Mas ele tinha uma noção do Estado, ele tinha uma noção. Você vê que no meio da CPI que levou ao impeachment dele, acabou levando ao impeachment dele, teve a Rio 92 aqui no Brasil, né? E o Collor presidia a sessão com os chefes de Estado e de governo perfeitamente, com muita galhardia, muito bem comportado, fazendo uma coisa muito direita e falando inglês muito bem. Né? Quer dizer, então, não, ele não foi. Ele, evidentemente, produziu coisas absurdas, né? Porque também era uma personalidade muito impulsiva e tal. Mas, e o Jânio também, se você pensar na República Pré-Militar, né? Que poderia ter sido um péssimo presidente, nem teve tempo, né?
porque ele tentou o caminho do golpe de um outro jeito. E aí o Congresso aproveitou e disse, não, tchau. Não, não. Mas não, a gente nunca teve, né, uma situação dessas, a gente nunca teve uma pandemia tão grave, e a gente nunca teve, no meio de uma pandemia, tanta irresponsabilidade do governo federal. Então, é realmente uma situação inédita. Você entende, você consegue entender por que o povo não está se manifestando à altura dos acontecimentos? Você Eu acha que é por consigo. causa da pandemia? Tem gente que acha que é por isso. Eu acho que tem uma combinação de fatores. Eu acho que é a pandemia, né? As pessoas têm medo, né? E as que não têm são do lado do Bolsonaro. Então, Ah, né, as que estão dispostas a se aglomerar são do lado do Bolsonaro. E, por outro lado, há um certo descrédito, né? Quer dizer, tá bom, nós vamos. Porque, assim, quer dizer, uma boa parte o Bolsonaro não foi eleito pelos bolsonaristas. Ele foi eleito por um eleitor volante que já tinha votado na Dilma, que tinha votado no Fernando Henrique, que tinha votado no Lula e tinha votado no Aécio. verdade. Aí eles votaram no Bolsonaro. O Bolsonaro é uma espécie assim de voto de desespero, né? Quer dizer, a última alternativa. Nem sabemos quem é esse cara, mas ele fala grosso, então quem sabe ele dá jeito, né? E aí, com essa decepção, eu acho que tem muita gente que diz assim, mas sair para a rua para quê? Né? Você consegue convencer os petistas e lulistas a saírem para a rua pelo Lula. Você consegue fazer os bolsonaristas saírem pela rua para o Bolsonaro. Agora, fazer os brasileiros, né, que não têm posição nem por um polo nem por outro, ir para a rua para pedir a saída do Bolsonaro, ou uma nova eleição, ou uma solução, eles não acreditam mais. Né? Quer dizer, o descrédito dos brasileiros com a política brasileira chegou ao pior ponto possível. Então, a única forma de você conseguir recuperar isso é surgir uma liderança que seja capaz de reconquistar um mínimo de confiança do eleitorado e aí fazer a mudança. Né? Você acha que o Lula se habilita a isso? Olha, eu acho que o Lula teria as condições, parte das condições necessárias para isso. E não tem parte das condições necessárias para isso, de outras condições necessárias para isso. Que parte que ele tem? O Lula é um líder. O Lula consegue se comunicar bem com a população. O Lula consegue gerar confiança. Então, nesse aspecto, ele seria uma pessoa adequada para cumprir esse papel. Agora, do outro lado, o Lula tem ressentimento demais para ser capaz de, por exemplo, liderar uma frente ampla, né, suprapartidária, de reconstrução nacional. Eu acho que ele não tem nem a humildade, nem a possibilidade emocional, afetiva, porque ele é muito ressentido. Eu gostaria que ele tivesse, porque eu não vejo muitas outras opções, e acho que o Lula tem essa capacidade grande de mobilizar, né, de falar as coisas certas nas horas certas, etc., e conquistar a confiança da população. Agora, ele não tem os outros atributos. Então, a não ser que ele mude, e eu acho que as pessoas mudam quando velhas, sabe? Eu não acho que os velhos sejam. Eu mudei muito, várias vezes, depois dos 50, então não tenho muito problema com isso. Eu acho que é o seguinte: eu acho que o Lula pode, com a idade e com bons conselhos. O problema é que ele está ouvindo sempre os mesmos conselheiros, ele tinha que ampliar um pouco a linha de aconselhamento. Com bons conselheiros, se ele mudar, ele teria condições de fazer um governo de reconstrução nacional, né, fazer um gabinete técnico, suprapartidário, muito legítimo, para colocar as coisas no seu devido lugar, restaurar o SUS, Uhum. né, fazer com que as vacinas todas sejam produzidas e continuem sendo pesquisadas para se adaptar às novas cepas, recuperar a confiança na economia. Eu acho que ele é capaz de fazer isso com as pessoas certas no governo. Mas, e tem bom trânsito internacional. Né? Quer dizer,
Eu vi o Lula, por exemplo, em Copenhague, naquela negociação do clima. Era impressionante como todos os governantes dos países mais poderosos do mundo iam ao hotel do Lula conversar com ele, conseguir o apoio dele e ver o que ele estava pensando e tal. E na hora que eles precisaram de um chefe de Estado, de governo, para falar na sessão em que iam falar o Obama e o primeiro-ministro chinês, o Wen Jiabao, eles pensaram no Lula imediatamente. O Lula foi o único chefe de Estado que fez 2 discursos naquela reunião, né? E o Lula fez um discurso espetacular, de improviso. Ele começou a tentar lembrar o que ele tinha lido na sessão anterior, foi uma tragédia. E aí, uma hora, ele olhou assim para... Eu conto essa história no meu livro, Copenhague Antes e Depois. Ele olhou para o Ban Ki-moon, para o Obama, para o Wen Jiabao e falou assim: companheiro Ban Ki-moon e tal, aquele jeito dele. E ele falou assim: olha, nem que um anjo deixa do céu, a gente vai conseguir salvar essa reunião aqui. Eu negociei, eu fui sindicalista, eu fiz muita negociação, e eu vejo quanto que tem um impasse. Ele sabe isso, né? E ele, na verdade, conseguiu, com essa intervenção, e depois, numa reunião que o Obama invadiu, que estava ele com o chinês, o sul-africano e o chinês, o sul-africano e o indiano. E o Obama entrou e o Lula, ele falou assim: eu vou sentar aqui ao lado do meu amigo Lula para negociar com a China, porque eram os dois que estavam em conflito, né? E o Lula ajudou o tempo todo na negociação. E os dois ouviam o Lula. Isso é raro, né? Nós tivemos 2 presidentes que tinham os ouvidos de todos os governantes, o Fernando Henrique e o Lula, né, até hoje. Então, quer dizer, ele teria todas as condições, se tivesse disposto a fazer isso, a apagar as mágoas do passado, né, e fazer uma aliança ampla. E ele disse uma frase naquela falação dele lá, agora recente, nos sindicatos metalúrgicos. Ele disse uma frase que dá uma espécie de esperancinha sobre isso. Ele disse assim: frente ampla a gente não faz, não é frente de esquerda. Frente ampla a gente tem que se aliar ao adversário, né? É isso. É exatamente isso que ele precisava de botar na cabeça e começar a negociar. Eu acho que ele teria apoio das lideranças, entendeu? Mas eu não acho provável, eu não acho que seja esse o cenário, não. Talvez ele tivesse que fazer psicanálise. Pois é. Ou então... não vou falar isso, não.